Porque eu percebo que a grande maioria de quem tem empresa só chega para olhar para isso realmente quando as contas elas estão a ponto quase de entrar em falência, estão colapsando. Ou dentro da empresa ou em casa, as coisas elas precisam estar num caos para buscar algum tipo de solução. Sempre foi assim que eu e meu esposo nós fazemos e fizemos, e isso repercute diretamente no modo como a minha filha hoje ela percebe o dinheiro. Mas o primeiro é a gente entender as histórias para conseguir alinhar essa percepção familiar sobre o dinheiro. Quando a gente se torna mãe, realmente nasce uma culpa, porque nenhum filho vem com um manual de instrução. Não vem. A gente não sabe, né? Quando são pequenininhos, o que é aquele choro? É uma jornada. Parece que tu tinha a obrigação de saber tudo sobre aquele ser. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pode Florescer, um lugar aqui onde mulheres crescem, florescem, voam juntas, e isso tudo assim crescendo na área emocional, profissional, pessoal da vida. E eu sou a Vanessa Santos, terapeuta integrativa, mentora de mulheres empresárias. Eu sou a Simone Borges, terapeuta energética, também trabalho com mulheres, trazendo um direcionamento, alinhamento, e hoje o episódio está bem interessante. E nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que todo mundo gosta, mas ninguém gosta de falar, que é sobre dinheiro. E mais que dinheiro, a gente vai falar sobre mentalidade financeira. E é um assunto onde a gente precisa sempre olhar, né? Apesar de muitas vezes a gente só pensar em equilibrar, mas a gente precisa olhar para esses assuntos e também trazer um direcionamento que a gente vai ter hoje. E hoje nossa convidada especial para falar sobre isso é uma pessoa muito especial, que ela é minha xará, minha amiga, minha parceira, e ela é educadora financeira e há mais de 20 anos ela trabalha aqui no setor patrimonial e auxiliando muitas pessoas aí a se organizarem nesse ramo e nessa parte que é difícil aí da gente organizar e querer olhar para isso, né? Então hoje a nossa convidada é a Vanessa Mello, que está aqui com a gente. É sempre um prazer e uma honra estar com vocês e vir aqui compartilhar um pouco, né, desse conhecimento, até porque nós estamos vivendo, né, dentro do contexto econômico, momentos bastante difíceis, né? As famílias, de um modo geral, estão bastante endividadas dentro de um contexto, então eu acredito que o que faz a grande diferença é a gente entender um pouco mais da nossa história, né? Porque muitas vezes se coloca a mão, né, e a culpa no governo, nas circunstâncias, mas muito daquilo que hoje nós fazemos e consumimos está diretamente relacionado também a tudo que a gente viu, ouviu e sentiu lá na infância e acaba impactando, sim, a nossa vida e o modo como a gente lida com o dinheiro, ainda mais nesse período tão adverso. E conta pra gente um pouquinho assim, todo mundo que chega lá te procurando tá com problema de alguma forma com dinheiro. E o problema é o dinheiro mesmo sempre? Na maioria das vezes não, né? Na grande maioria das vezes, o problema começa dentro, né? O dinheiro, na verdade, é só a parte visível daquilo que as pessoas não olham, que é a sua história, a sua vida, né? Os seus contextos. E aí a gente vai olhando para isso e linkando entre a própria história, a vivência que a pessoa teve com o dinheiro e como isso tem impactado nas decisões, nos resultados, né? E também nas próprias relações, sejam elas consigo mesmo, né? Ou até mesmo familiar, no relacionamento, o quanto isso está diretamente relacionado. E aí a gente vai desconstruindo isso, vai mostrando, né, essa relação com a organização e o planejamento financeiro também. É exatamente eu acredito que a parte familiar, né, que é o contexto onde a gente já começa desde pequeno a entender como lidar com dinheiro, como organizar uma família, né? À medida que se nasce uma família, nasce uma organização financeira, acredito eu, né? Funciona mais ou menos assim, porque é para as coisas fluírem. E como tu traz assim esse conhecimento em relação num núcleo familiar, quando existe assim uma família onde várias receitas entram, são divididas, como é que tu consegue trazer uma clareza nesse sentido? Eu gosto muito, Simone e Vanessa, de primeiro entender o contexto daquela família.
né? Porque principalmente se tu tem a figura paterna e materna, ou mesmo que seja uma relação homoafetiva, mas cada pessoa tem uma história, né? As pessoas, de um modo geral, elas não foram educadas da mesma forma. Então, eu sempre oriento que, inicialmente, é importante a gente entender a história de cada um, o que faz sentido para cada um e como isso acaba impactando, né, nas decisões familiares. Porque muitas vezes eu tenho valores sobre dinheiro, o outro tem outros valores. E como conciliar isso para que haja harmonia, não haja, né, essa divergência? E, por exemplo, se tu tem filhos, o filho ficar pensando, tá, mas eu sigo as orientações de quem, né? Então, nesse contexto, eu sempre procuro fazer com que as pessoas compreendam o que daquilo que tu recebeu sobre dinheiro ainda faz sentido. O que tu gostaria de passar adiante? E o teu parceiro ou parceira, o que que faz sentido para ele? Ah, mas a gente não conversa. Então, são coisas que eu sempre instigo para que haja essa conversa, esse diálogo, para entender e não julgar, né? Porque essas coisas fazem a diferença. Muitas vezes a gente tem o hábito de quando tu vai ouvir, aí começar a julgar. E eu procuro sempre pedir para que os meus alunos, os meus clientes, eles percebam isso. Ouça, né, para compreender o que que o outro entende sobre dinheiro. E aí sim, sentar, entender e a partir daí fazer o que faz sentido para aquela família. Pelo menos dentro da minha casa, inclusive, sempre foi assim que eu e meu esposo, nós fazemos e fizemos, né? E isso repercute diretamente no modo como a minha filha hoje ela percebe o dinheiro. Mas eu acredito que o primeiro é a gente entender as histórias para conseguir alinhar essa percepção familiar sobre o dinheiro. Não existe o certo e errado. Existe o que faz sentido ou não para aquela família e os valores dela e como isso faz sentido para aquele lugar, porque muitas vezes o que é valoroso sobre dinheiro ou qualquer conquista, para mim, para ti ou para Vanessa, pode não fazer para outra pessoa. Então, não existe receita de bolo. Existe, né, uma visão individualizada do que faz sentido para cada pessoa e para cada família. E na questão comportamental, como tu falou aí, cada pessoa tem um comportamento, tem um conhecimento, tem tudo que trouxe assim. O que que tu vê que mais repete quando as pessoas chegam lá, tu percebe, de novo, isso aqui, tá fazendo a mesma coisa. Mais uma vez tô passando por isso aqui. Relação com pai ou mãe. Dificilmente, né, o problema é com os dois. Sempre existe aquele que tu te identifica mais e aquele que tu tem alguma rusga, que tu tem algum problema. Mas eu percebo que a grande maioria que chega até mim, o problema é paterno. E eu acredito que isso também tem muito a ver com a minha própria história, porque durante muitos anos esse foi o meu problema. A minha relação com o meu pai foi uma relação muito difícil. Eu tive que desconstruir muita coisa para que isso pudesse ser mudado e transformado. Então, eu percebo que principalmente as mulheres chegam até mim com problemas muito mais direcionados a pai do que mãe. Eu até ia te perguntar, tu traz muito a tua experiência que tu teve com a tua família, tu sempre traz isso no teu contexto. Eu acho que de repente seria bom a gente trazer um pouquinho aqui. É, eu acredito muito que Deus nos prepara para aquilo que Ele preparou para nós. E eu acredito que esses 20 anos dentro da área patrimonial foi uma construção para eu fazer o que hoje eu faço, que é trabalhar com educação financeira, direcionando pessoas a ter uma vida mais organizada, mais fluida, com mais paz, mais tranquilidade e ter menos problemas, principalmente no âmbito familiar. Porque isso veio muito das minhas vivências, né? Eu sou a filha mais velha de 5 irmãos, os meus pais são servidores públicos, sempre trabalharam 60 horas. Na minha casa, todos os meses entrava dinheiro, mas nunca ficava.
Então, era recorrente ver meu pai, no final do mês, sentado na ponta da mesa, numa época que não existia celular e aplicativo, conferindo os canhotos do talão de cheque e os extratos bancários, vendo onde é que estava indo o dinheiro, e era assim: aonde que foi? Nunca a conta fechava. E havia sempre uma briga em relação ao dinheiro. Eu cansei, cresci vendo a minha mãe entrando com as compras pela janela e plena pela porta, como se nada fosse nada, entendeu? Sim. Então, assim, às vezes as pessoas, né? Hoje a gente sabe que esse tipo de comportamento, de tu esconder as compras, os valores, dizer que uma coisa custa menos do que efetivamente ela custou, ou dizer que tu ganhou ao invés de tu realmente dizer que tu comprou, isso se chama traição financeira. Então, a relação dos meus pais teve muito isso. Claro que sem a minha mãe saber que isso era um comportamento, né, de traição financeira, mas sim, existia muito isso, tendo em vista que ela, para que os filhos tivessem, né, aquilo que muitas vezes ela não teve lá na infância, não passasse pelos perrengues que ela passou, então ela omitia aquelas compras, colocava já as compras pela janela e entrava pela porta sem nenhuma sacolinha. E à medida que o tempo ia passando, ela ia vendo, né, entregando para os filhos e meu pai só vendo roupa diferente naquela casa. Muitos gastos, muitos filhos e o dinheiro nunca dava conta. E eu percebo que, mesmo não tendo tantos filhos hoje em dia, o consumo ele ainda permanece muito forte. Mas é importante a gente entender por qual motivo as pessoas gastam. E é isso que eu procuro trazer muito no modo como eu atuo. É as pessoas entendendo os seus porquês. De onde veio isso? E eu acredito que isso é que faz a diferença nessa construção e desconstrução da nossa relação com o dinheiro, né? Eu vejo, tu falou, né, essa questão dos pais da infância, isso como isso influencia, a gente vai falar mais sobre isso também aqui, né? Mas essa questão do dia a dia, do comportamental. Eu vejo nos meus atendimentos as mulheres empresárias que têm os seus negócios e elas ainda omitem coisas dos seus parceiros, porque eu não preciso dar satisfação, eu não preciso dar conta, o dinheiro é meu, a empresa é minha. E aí, às vezes, elas precisariam de ajuda e não pedem pelo orgulho, pelo ego. Então eu não posso mostrar para o meu parceiro que eu tô precisando de ajuda. E aí veja como a gente traz tudo isso mesmo assim, né? Por que que eu não posso pedir para o meu parceiro, se ele é meu parceiro, tá ali, é meu parceiro de vida, não pode me ajudar? Por que que eu tenho que comprar escondido dele? Por que que eu tenho que provar alguma coisa para ele, para alguém? Eu vejo isso muito forte no dia a dia, nos meus atendimentos. Eu percebo que existe um contexto muito histórico. Primeiro, as mulheres não trabalhavam, não tinham renda, embora a minha família, de um modo geral, ela vai na contramão disso, né? Mas eu percebo que, de um modo geral, as avós não trabalhavam, eram, né, donas de casa, aí a mãe teve um certo dinheiro, e aí as filhas resolveram ou empreender, fazer alguma coisa, e quantas vezes elas ouviram: não dependa de homem, não dê satisfação do seu dinheiro. O que tu fizer é teu, não tem que dar satisfação de nada. O dinheiro é teu, tu que fez, o outro não tem nada a ver com isso. Então, ter esse tipo de repetição, principalmente lá na infância, é o que faz a diferença no comportamento quando tu vai efetivamente conviver com um homem. Eu precisei desconstruir muitas coisas da minha própria criação, muito embora eu venha de uma família que a minha avó era professora, a minha mãe era professora, todas elas tinham seus dinheiros, mas eu escutei muitas vezes: não dê satisfação da tua vida, não dê satisfação, né, do teu dinheiro. E à medida que tu vai crescendo, tu vai te desenvolvendo, tu vai te autoconhecendo, tu vai percebendo que vai casar então para quê? Para que tu vai casar se é para ti continuar tendo que levar o piano sozinha? Então, eu precisei também desconstruir isso e eu procuro sempre fazer com que esse caminho seja trilhado também pelas minhas alunas, que elas olhem para as pessoas com as quais elas convivem com alguém de apoio que está ali para andar ao lado.
A minha avó, ela sempre dizia uma coisa que eu carrego para minha vida, que se tu convive com alguém e um puxa para um lado e outro puxa para o outro, uma hora essa corda vai arrebentar. Então, eu procuro trazer isso para minha vida e levar esse conhecimento adiante, porque tem coisas que é importante a gente analisar. Daquilo que nós recebemos, o que merece ser repetido? E o que está na hora de ser desconstruído e a gente fazer a nossa própria história, né? Consideração essa parte histórica que tu comentas, no caso, assim, eu entendo, assim, na minha família, tá, por exemplo, a minha avó, ela tinha uma mentalidade muito próspera que hoje se assemelha o que a gente vem, compartilhando nas terapias. Ela dava muito valor ao dinheiro e ao trabalho, diferente da geração da minha mãe. E agora tu estava falando, eu estava refletindo sobre isso. Eu acho que a sabedoria daquelas mulheres mais antigas, que se obrigaram a ter um posicionamento para buscar, para se sustentar, elas criaram uma nova identidade na questão do dinheiro. Elas não eram assim independentes, elas não tinham essa coisa de, ah, não, preciso que fazer as coisas pelos outros, não, elas faziam por elas. Isso eu estou te falando um exemplo meu particular, mas eu acredito que tu deva buscar também, porque muitas famílias devem chegar para ti das mais variadas formas, com vários cenários, com várias vertentes antigas também, né? Que é uma coisa que a gente dentro da família tem, né? Pessoas de um estilo mais austero, outro, né? Estilo teu pai, né? Não pode fiscalizando as contas, e é normal isso. Mas essa sabedoria eu trago, assim, compartilho com vocês nesse episódio justamente isso. Eu hoje tenho essa reflexão que a minha avó sabia lidar muito melhor com o dinheiro que a minha mãe. E eu procuro buscar nela, quando eu faço as minhas reflexões, aquela sabedoria, para hoje trazer para minha realidade. Olha, mudou tudo, né, no contexto. Mas eu acredito que muitas mulheres estão fazendo esse caminho também. Eu acredito que é importante a gente conhecer muito bem a nossa história, porque principalmente quando tu tem uma mãe bastante segura, e a minha avó era uma pessoa extremamente segura, eu sempre digo, ela era tão segura que ela era capaz de atravessar o oceano com um sorrisal na mão, sequinho. Então, a minha mãe, em função dessa segurança que a minha avó sempre trouxe como mais importante era comprar coisas, né, patrimônio, enfim, ela lá na infância, ela tinha um par de calçado, né, era uma coisa de cada, tinha a roupa de ir na missa, a roupa de ir na festa, e aí quando ela cresceu e foi ter o dinheiro dela, a minha mãe sempre foi muito gastadora. Sempre foi muito gastadora. E depois que vieram os filhos, ela transferiu esses gastos para os filhos. No entanto, eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar e eu comecei a entender o valor do dinheiro, quantas horas eu ia precisar, e isso é importante, gente, lembrar, né, que quantas horas do seu dia paga aquilo que você compra sem dar conta de que muitas vezes é só um gasto emocional. Já fez essa conta? Te convido a fazer. E eu comecei a fazer isso, sabe? Uma vez ela foi me dar uma saia, que a saia era R$ 150. E naquela época, R$ 150 era quase o meu trabalho do mês inteiro para eu receber. Eu disse: não, não quero essa saia. Mas eu vou pagar. Não, não quero. Mas por quê? Porque eu passei a entender o valor do dinheiro. E quantas vezes a gente não se percebe em relação a isso? Quantas horas do teu trabalho, aquela peça de roupa ou isso, aquilo? Eu sou contra consumo de forma alguma, mas é importante a gente entender por que a gente está gastando. A gente está gastando porque realmente precisa, ou é porque a gente está querendo tapar um buraco emocional que a gente não está olhando? Então, eu procuro sempre fazer esse exercício, tanto pessoal quanto trazer essa percepção para as minhas alunas. É entender o porquê que você está gastando. É necessário? Ou você está colocando ali algo que você não quer ver? Aí vai muito aquela questão, né, do comprar e comer para suprir algo emocional que está faltando, né? A gente entende muito isso com o nosso conhecimento que a gente tem hoje, que a gente trabalha, né? Que quando a pessoa compra muito sem motivo, come muito sem motivo, é para suprir algo emocional que está faltando. E aqui pega uma questão muito forte da autoestima, né?
A gente falar um pouquinho dessa parte. Também vejo assim, quando as mulheres estão faturando pouco, esse mês faturei menos, elas começam, não tenho tempo de maquiar, não tenho vontade de arrumar o cabelo, não tenho vontade de fazer a unha. Aí quando elas estão faturando, elas estão lá, toda plena. Mas não sabe que isso é um jogo mesmo, da tua energia. Se tu deixou a tua energia, a tua frequência baixar, a tua autoestima baixou, a tendência é que tu faça menos dinheiro. E aí eu sempre falo assim, né? Quando tu te arruma, não é para os outros. Eu não vou me arrumar para vir aqui para os outros que vão me ver, mas para que eu me sinta bem. E aqui vem a minha autoconfiança, minha autoestima elevada. Trabalho muito poder pessoal, autoestima das mulheradas aí, que é muito isso, assim, quando eu tô fazendo pouco dinheiro, aí eu me sinto menor. Eu me sinto que eu não pertenço àquele lugar, eu não posso ir naquele lugar porque não pertenço àquele lugar ali. E aí eu começo a fazer dinheiro, eu começo a me arrumar. E tu pode fazer o jogo invertido também, né? Quando tu te sente bem, quando tu tá arrumada, quando tu te olha no espelho e diz, nossa, eu tô poderosa hoje, tu tem mais tendência de fazer mais dinheiro, de dar mais certo os teus negócios naquele dia ali, né? Tu sabe que te ouvindo tu falar, principalmente em relação a para quem que eu me arrumo, durante muitos anos eu me arrumava para os outros. Na verdade, nem era para os outros, era para outras mulheres. Porque foi assim que eu fui ensinada. Que mulher se arruma para mulher. E desconstruir isso foi um processo bastante profundo e ao mesmo tempo assim foi bastante duro para mim, porque querendo ou não, eu cresci num ambiente que dizia que com- faça competições, compita com as outras pessoas. E aí mudar essa percepção foi um processo muito lento e longo, porque além de tudo eu sempre convivi com muito homem. Eu só tinha irmãos. Na minha casa, quando menos tinha meninos, rapazes, era 8. Mas eu estava acostumada a conviver com 10, 12, 15. E eu adorava sair com eles, porque quando eu saía com eles não tinha problema. Eu podia, se eu quisesse ficar com alguém, eu ficava, mas era porque eu escolhia. Agora, quando eu saía com mulher, normalmente aí é mais complicado, porque aí tu tem que ficar te desviando, que sempre era uma chatice, né? Então, assim, e olhar para outras mulheres e olhar e entender o que realmente tem por trás dessa casca foi algo que foi uma desconstrução. E isso vem muito dessa visão que mulheres eram concorrentes. E quando eu tive burnout, em 2020, eu precisei passar por um processo interno muito forte. E foi convivendo com outras mulheres que eu pensei, digo, não é esse o caminho. E foi ali que eu comecei efetivamente a minha jornada como educadora financeira. Eu saí da instituição financeira onde eu trabalhava, comecei a fazer uma formação em educação financeira e a partir dali eu comecei então a compartilhar conhecimentos nessa área. E foi dentro da academia onde eu treinava que foi a primeira vez que eu fui falar sobre dinheiro, falando muito dessa questão da autoestima. Era a relação do dinheiro e do emagrecimento. Porque muitas vezes a gente não percebe que a gente também come as emoções. E isso é muito forte. E boa parte dessa relação, principalmente com a comida, ela vem muito dessa disfuncionalidade da parte emocional. Então, as pessoas comem principalmente para suprir aquilo que elas não querem ver emocionalmente, ou aquilo que muitas vezes elas nem têm esse conhecimento. Então, eu te convido a olhar também para isso. Identifica quais são os teus padrões, como que tu hoje está te enxergando. Quando tu te olha no espelho, o que que tu vê? Como tu te sente? Tudo isso faz diferença. E pode ter certeza, observa como tu te sente e olha a tua conta bancária, porque uma coisa é reflexo da outra. A tua autoestima, ela está direcionada diretamente com a tua relação com o dinheiro. E aí foi justamente nessa relação que eu comecei a me aproximar de outras mulheres. E foi a partir dali que eu fui desconstruindo essa minha percepção de competitividade
e passei a ver mulheres como algo mais corporativo, melhor, cooperativo, né, do que competitivo. Mas vem muito em relação àquilo que a gente foi ensinada. E poder se arrumar para si é uma libertação, porque quando tu para de ficar, te julgando ou te comparando e compreendendo o que tem de melhor dentro de ti, olhando para as tuas potências realmente, isso liberta, porque muitas vezes a gente não sabe isso, né. E tem a questão do merecimento também, que as mulheres acabam por trazer, assim, não se permitir, muitas vezes se cuidar ou até ter esses momentos de olhar para si e se permitir viver aquela, ter aquele custo ou administrar aquele dinheiro a seu favor. Porque a mulher tem aquela tendência sempre a: "Não, eu vou gastar com os meus filhos, eu vou, né, vou sempre ser a deixada lá em terceiro, quarto, quinto lugar nas suas escolhas, principalmente financeiras, né, no núcleo familiar". E hoje, eu acho que com a graça de Deus, as mulheres estão tendo a visão, graças às nossas terapias também, porque a gente também traz essa visão no meu atendimento, a Vanessa também, para que toda mulher saiba que ela é merecedora sim, e que se ela vai fazer uma coisa que realmente vai deixar ela feliz, isso vai funcionar dentro dela, por fora dela, vai trazer uma vitalidade, uma energia, ela vai entender que aquele dinheiro não está ali para não está punindo ela, não está fazendo aquele movimento para para punir alguém ou alguma coisa. Então essa compensa e tem muita coisa a ver com a compensação também que tu falou, de todos os as fugas, né, que envolvem. Mas tu traz dentro do teu contexto também essa coisa de fazer com que ela entenda que ela é merecedora. Sim, porque eu percebo principalmente, quando tu te torna mãe, na grande maioria das vezes tu esquece de ti. E toda e qualquer coisa que tu faça a teu favor parece que é egoísmo. Então, ir desconstruindo essa visão também, porque muitas vezes a sociedade te cobra. Parece que tu tem que colocar todo mundo à frente e esquecer de ti. Só que aí, quando a mulher não se cuida, quando a mulher não olha para ela, aí o que que acontece? Ah, é desleixada, né? São várias coisas que vai acontecendo. E por isso que eu acredito que fazer com que as mulheres compreendam que dinheiro é muito mais ligada àquilo que nós recebemos lá atrás, né, faz toda a diferença, porque muitas vezes elas não fazem essa conexão, acreditam que o dinheiro é só o dinheiro. Ainda hoje, com todas as informações que se tem, ainda se tem essa percepção, muitas vezes, né, que dinheiro é só dinheiro. E esquece de olhar os contextos, de olhar para si principalmente. E fazer essa desconstrução e compreender que realmente eu mereço. E se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar das pessoas que eu amo? Quantas vezes? Quem é que cuida daquele que hoje está cuidando? Por isso que é importante a gente fazer, né, esse movimento e fazer com que elas compreendam principalmente a importância de olhar para si, de se amar, de se cuidar e ter esse relacionamento mais estreito com o dinheiro também para si. E o quanto isso acaba repercutindo na performance em casa, no relacionamento, com os filhos, porque uma mulher que se ama, ama melhor os outros. E dentro dos relacionamentos, como tu trouxe aí, né? A gente sabe que tem muita briga, muita confusão dentro de um relacionamento que muitas vezes até acabam por questão financeira, né? Que poderia ter sido evitado, poderia ter sido ajustado com uma conversa, com uma organização, com uma mentalidade diferente. O que que mais pega lá quando o pessoal chega pra ti de problema assim de relacionamento? Que já tentou de tudo e não consegue mudança. Mas, na grande maioria das vezes, eu percebo que esse tentou de tudo é bem relativo. Porque eu percebo que as mulheres, de um modo geral, elas querem que o outro as obedeça. E eu procuro demonstrar justamente que esse não é o melhor caminho, porque quando tu tenta confrontar o teu parceiro ou a tua parceira, tu
acaba sempre invadindo um campo que não é legal. Se fosse o contrário, eu acho que ninguém gosta de ser mandado, principalmente quando tu é adulto e deveria existir um relacionamento de horizontalidade, né? Nós somos pares, somos iguais. E parar com essa verticalidade de tentar mandar como se tu fosse maior e o outro fosse menor. Então, o que eu começo a sugerir e trazer a minha própria experiência com o meu esposo, que já são 18 anos de relacionamento, e graças a Deus a gente tem um relacionamento muito bom, sem briga, e a gente consegue alinhar as coisas, é justamente mostrar que muitas vezes o que falta nessa relação é amorosidade. Existe uma cobrança muito grande que é nada nunca tá bom. As pessoas normalmente elas focam naquilo que é ruim no outro, nos defeitos do outro, e esquece de demonstrar o quanto as qualidades do outro é valorosa. Porque eu sempre digo, se entre defeitos e qualidades, os defeitos são muito maiores do que as qualidades, o que te prende ainda a essa pessoa? Por que tu ainda está com ele se ele tem muito mais defeito do que qualidade? Aonde é que tá pegando? Existe uma dependência emocional, existem questões emocionais que precisam ser vistas, é a questão financeira, que tu é dependente financeiro, e aí vai depender, claro, do contexto. Mas se essa pessoa, ela ainda tem muito mais qualidade do que defeito, por que tu tá focando tanto no problema e tu tá deixando de exaltar as qualidades? Quem sabe se tu começar a olhar mais para as qualidades e menos para os defeitos, as coisas sejam mais fluidas, porque o outro também se sente valorizado, se sente visto, se sente uma pessoa capaz, porque a grande maioria das mulheres, o que eu percebo é que elas desconstroem essa relação. E acabam, mesmo sem querer, pelas suas feridas, por um monte de coisa, elas acabam diminuindo a capacidade e a própria figura do outro, vai descredibilizando o outro. Então é importante analisar isso, mas eu procuro sempre mostrar isso para as minhas alunas, o quanto é importante a gente começar também a valorizar as qualidades do outro. E dentro desses 5 anos que eu atuo com educação financeira, isso tem dado muito certo. Eu tenho muito mais alunas que permaneceram casadas do que se divorciaram depois de passarem pelo meu acompanhamento, principalmente quando chegam até mim com problemas de relacionamento e dinheiro. Por quê? Porque elas começam a mudar o próprio comportamento delas em relação a si, em relação ao outro. Porque muitas vezes viu as dores das mães, os problemas das mães, né, dentro de casa, e acabam replicando aquilo ali. Mas tu não é casada com teu pai, então é importante a gente compreender essa diferença, né? E eu precisei fazer esse movimento também, entender que eu não era casada com meu pai, que meu marido era outro homem. Sabe, que eu vejo lá na minha situação, lá nas mulheres que eu atendo, tem 2 problemas bem fortes dentro dos relacionamentos. Que é ou que a mulher já cresceu, já evoluiu e fatura muito, e o homem não tá acompanhando, não tá evoluindo, né? Então elas se sentem incomodadas com isso. Ou que a mulher tá lá ainda crescendo e a pessoa não tá apoiando ainda, né? Então tem essas questões, entre outras, né? Mas essas são as que eu mais vejo, assim, essa falta de apoio e tudo. E a gente consegue trabalhar e realmente ver, assim, a posição que a mulher tem, o poder que a mulher tem de mudar isso também, né? Nós temos o nosso verdadeiro poder interno de transformar os nossos relacionamentos e as pessoas na nossa volta também. Então é aquilo, como tu falou, aquela questão ali do se arrumar, do se amar. Assim também, quando eu me curo, eu me cuido, eu vou curar o meu relacionamento. E eu passei por isso, eu fiz isso também. Porque eu tô hoje num relacionamento de 10 anos que eu precisei me curar muito para que esse relacionamento se curasse também e desse certo, né? E esse assunto aqui tá muito bom, podia falar muito mais sobre isso, mas vamos dar uma pausa aqui, gente, só pra gente agradecer as nossas patrocinadoras aqui que estão com a gente, né? Vamos agradecer aqui, então, a Maria Amélia, Advocacia Médica, a Jerusa Mor, neuropsicanalista e consteladora, a Vanessa Mello, educadora financeira, a Aline Ramos, educadora, Franciane Reis, terapeuta e mentora, a Aline Alberto, arquiteta, a Daniele Varela, fisiopélvica, a Franciele Festa, empresária da Lipidepil e estrategista financeira, a Juliana Correia Store, que me veste aqui hoje, está vestindo também a Vanessa,
e a Pamela Importes, que veste a Simone. Faz o meu look. Também temos as nossas apoiadoras, que é a Carol Rolim, que é consultora de imagem, a Patrícia Cadini, mentora de negócios locais, a Sabrina, videomaker e designer, a Gabriela Bragamonte, cabeleireira make, que faz a minha produção, a Aurora Cafeteria, aqui na Ocre, a Andressa, retratista, da Piazza Agência, marketing estratégico, os nossos parceiros aí de produção, MS Mídia, comunicação visual, Self-Care, salão de beleza, que faz a produção da Vanessa, a Ocre Coworking, que é esse espaço aqui que nós fazemos o nosso podcast, e a Emily Silva, que é a minha manicure, pedicure. E vamos voltar aqui com uma questão que também vemos muito das mulheres, que é aquela frase assim, né? Nasce um filho, nasce uma culpa, né? Quem nunca ouviu essa frase, né? E a culpa de quando tu vira mãe, tu gastar contigo, tu investir em ti, tu olhar para o dinheiro de outra maneira, né? Porque como tu falou a tua questão lá da tua mãe também, né? Volta para os filhos. Como que funciona essa parte e essa tua orientação dentro disso? Eu procuro olhar muito para o contexto. Sempre eu vou olhar para o contexto. E eu gosto muito de olhar para aquilo que eu passei e compartilhar sempre isso. Porque quando a gente se torna mãe, realmente nasce uma culpa. Porque nenhum filho vem com um manual de instrução. Não vem. A gente não sabe, né? Quando são pequenininhos, o que é aquele choro. Até tu conseguir identificar quando é fome, quando é sono, quando é dor, quando é isso, quando é aquilo. É uma jornada. E o fato de tu não saber de forma prévia, parece que aquilo vai te culpando. Parece que tu tinha a obrigação de saber tudo sobre aquele ser que está ali na tua frente. E acaba se tornando muitas vezes algo muito antagônico, porque ao mesmo tempo que tu ama, tu te perde de ti, e aí tu já não sabe mais se tu te ama, e são tantas coisas que passam internamente, até porque quando a criança nasce é uma enxurrada de hormônio dentro da gente, que é um caos, até isso se equilibrar. E eu sempre digo, maternidade, pelo menos eu não acredito que é um conto de fadas, ninguém te mostra a parte difícil da maternidade. Como é bom ser mãe, é maravilhoso, mas existem muitos desafios que começam por nós mesmas, a nossa relação com a gente, porque a gente se desconecta de quem a gente se perde nesse caminho, e tá tudo bem, só que fazer o caminho inverso também, muitas vezes, é complexo, não é simples, e tudo isso está muito relacionado com o dinheiro, porque o que acontece? Quando tu te desconecta de ti, tu não sabe mais do que tu gosta, se tu gosta de alguma coisa, aí tu compra uma coisa muitas vezes porque tu viu e achou bonito, aí tu experimenta, aquilo não fica bom, aí tu te olha, mas isso aqui fica bom no outro, mas em mim? E aí quando tu vai ver, tu gastou um monte sem necessidade, aí tu te culpa, devia ter comprado pro fulaninho ou pra fulaninha, porque pra ele com certeza ia ser bom, acabei gastando, e agora? Então eu percebo que existe muito essa culpa quando a gente faz uso do dinheiro pra gente. E aí, nesse caminho, eu procuro sempre entender qual é o momento dessa mãe. É uma mãe de primeira viagem que está começando ali, ou já faz bastante tempo, né, que esse filho já tem uma determinada idade e nunca parou para olhar para si. Porque tudo isso faz diferença. A gente tem que ver se existe ainda uma ação hormonal, muito embora, né, eu não sou endócrina, nada disso, mas eu procuro sempre olhar para esses contextos para entender qual é a relação dela com o gasto, se isso é algo recente ou não, porque uma mulher curada emocionalmente, energeticamente, em todos os campos da vida, reflete sim na sua vida financeira, reflete no modo como ela se enxerga, no modo como ela se sente capaz ou não de lidar com as coisas. Isso faz toda a diferença. Tu acharia interessante, por exemplo, a maioria agora dos casais, né, novos, estão optando em ter filhos, né, de forma mais tardia, né, cumprindo e fazendo sua organização financeira. E tu acharia interessante a mulher, antes de engravidar, nesse planejamento que hoje está sendo muito mais usado, fazer um planejamento financeiro envolvendo essa gravidez e todos os gastos envolvendo?
Eu acredito que seja muito importante, Simone. No entanto, eu percebo que condicionar a ter um filho a todo um planejamento financeiro, eu fico, sabe, assim, por quê? Porque muitas vezes tem muitas mulheres que demoram bastante para engravidar. E quando, de repente, conseguiu toda essa parte de organização financeira, hormonalmente já não consegue mais engravidar. Eu me recordo muito da minha avó, porque eu e minha prima, nós estávamos com 33 anos, e a minha avó chamou nós duas. E ela disse assim para mim e para minha prima: vocês querem realmente ser mãe? Aí eu e ela até achamos estranho aquilo, né? Porque... E ela disse assim para mim: olha só, o relógio biológico, ele não para. Se vocês esperarem estar tudo perfeito, vocês terem mestrado, doutorado, isso, aquilo, aquele outro, para ser mãe, isso não é garantia de que as duas coisas vão andar ao mesmo tempo. Então, o que eu acredito que seja melhor? Tu casou, já começa, se tu quer realmente ter família, ter filhos, então que comece a pensar, guardar um valor mensal, já pensando nisso, sabe? E organizando nesse sentido, mas condicionar, vou engravidar quando isso estiver pronto, parece que até hormonalmente e psicologicamente isso também afeta, né, a questão do engravidar. Então, se a tua intenção é realmente ter uma família, casaram ou ainda quando estavam noivos, enfim, porque hoje dificilmente alguém faz todos esses trâmites, né? Resolvem, vão morar junto. Então, comecem a guardar um dinheiro, coloquem em algum investimento seguro, para que a médio prazo, de repente daqui 5 anos a gente quer isso. Então, comecem guardando. Quanto quer ter? Comece a fazer essa pesquisa. Mas vejam o quanto de dinheiro vai ser necessário e o que muitas vezes vai ser necessário abrir mão ou fazer uma renda extra para chegar nesse montante devido. Eu acredito que esse é o melhor caminho. Agora, condicionar, sim, eu vou engravidar, mas se tiver tanto, eu acredito que isso mexa muito, principalmente com mulheres, a questão de demorar ainda mais para engravidar. E uma coisa dessa programação que tu falou, né? Porque nós viemos de um lugar, de uma geração, de um ensinamento, de uma escola que não falava sobre isso, não fala sobre isso, né? E nós não aprendemos, não tem uma cadeira na faculdade que fala de educação financeira, não tem. Mas, hoje em dia, nós temos acesso muito facilmente a isso pela internet, por tudo isso. Tem muito conteúdo sobre isso. Então, hoje não é mais desculpa. Não é mais desculpa que eu não aprendi no colégio, porque tu aprende na internet, tu faz mentoria, tu tem pessoas na tua volta para te ajudar. E aqui eu acho que vem muito assim, aquela desculpa. Eu dei muito tempo essa desculpa, tá? Eu vim de uma família que não tinha dinheiro, não tinha empresário na minha família, porque a minha família era escassa, porque a culpa na família, né? E aí, no momento que eu comecei a buscar a minha cura, que eu comecei a buscar o conhecimento, eu consigo me planejar. Ainda estou melhorando muito, tem muito que melhorar nessa parte, né? Mas, Vanessa tá aqui, firme e forte do meu lado. Mas são coisas que realmente eu não tive esse desenvolvimento na minha vida toda. Então eu precisei buscar, sim, alguém, alguma informação para que eu pudesse aprender. E aí a gente aprende. Quando tu aprende, tu vai testar, tu vai treinar, vai dar certo, não vai, tá tudo certo. Mas eu vejo que hoje, assim, mulher, empresária, adulta, madura, tem que olhar pro dinheiro, né, gente? Não tem como tu não olhar pro dinheiro. Não saber o quanto tu faz de dinheiro, quanto que tu gasta de dinheiro. Então, colocar essa culpa no pai, na mãe, na lealdade familiar. Sim, nós temos que trabalhar tudo isso, mas não é mais desculpa, né? Desculpa, não. Porque hoje nós temos informações que os nossos pais, os nossos avós, eles não tiveram. Eu me recordo que ainda no tempo da escola não existia Google, era a Barça. Eu sou do tempo da Barça. Então eu penso assim, cara, hoje a gente tem tanta oportunidade de aprendizado que não dá para colocar a culpa em quem veio antes. Quem veio antes deu o melhor que podia com aquilo que sabia.
Mas cabe a cada um de nós olhar para a nossa própria história e entender o que que fica, o que que pode ser melhor, o que que pode ser transformado disso. Porque eu percebo que a grande maioria de quem tem empresa só chega para olhar para isso realmente quando as contas elas estão a ponto quase de entrar em falência, estão colapsando. Ou dentro da empresa ou em casa, as coisas elas precisam estar num caos para buscar algum tipo de solução. E a prevenção ela é sempre mais barata do que tu buscar, né, resolver um problema que já está ali instaurado e muitas vezes vai precisar desconstruir muito mais coisas. Então, quanto antes a gente consegue ir olhando para isso, melhor. Tu ter uma organização básica é fundamental. Tu precisa saber o quanto de dinheiro realmente entra e de quanto dinheiro sai. Se tu está gastando muito mais do que está entrando, tu tem duas opções. Ou tu vai começar a reduzir um pouco mais aquilo que tu está gastando, ou tu vai precisar aumentar tuas fontes de renda. A matemática, ela é exata. Agora, o que que não é exato? É o comportamento. O comportamento, essa disfuncionalidade comportamental é que precisa ser vista. Por isso que eu, antes sempre de olhar para os números, eu procuro entender a base, que é a própria pessoa, entender os seus contextos. Não para culpar quem veio antes, mas para a gente entender o que que aquilo ali traz de histórico nas decisões financeiras das pessoas, o porquê que elas agem como elas agem. E isso é fundamental. A partir do momento que elas começam a compreender isso e dizer: "Não, esse comportamento não me serve mais, isso pode ser modificado". Quais são as estratégias que a gente pode ir usando para transformar isso? As coisas elas vão mudando. Mas dar desculpa não cabe mais, não cabe. E dentro dessa questão que tu trouxe assim, exatamente, tu traz essa clareza até para ver que, cara, da onde que tá vindo aquela enfermidade financeira, né, literalmente usando. Mas assim, dentro desse contexto, hoje as crianças, acho que a educação financeira, eu acredito que seria muito interessante ter isso, né? Não sei se tem algumas escolas que desenvolvem esse tipo de matéria, enfim, de disciplina, que eu acredito que seja muito interessante, porque é essa geração que está fazendo diferente, que está tendo acesso a essas informações mais fáceis. Até, diria assim, eles têm um domínio nas compras e nos gastos, que hoje tem criança pequenininha de 1 aninho já botando carrinho, enchendo o carrinho de Shopee. É, na verdade. Eu soube isso até da minha manicure, que ela disse que do nada a menina estava ali quando veio tinha um carrinho de só clicando. Então, para te ver que uma coisa é muito, muito dinâmica, para te controlar esse fluxo financeiro. O que tu poderia dizer para essa mulher aí, que já está com uma adolescente, ou uma pré-adolescente, ou criança, que já dominam essa facilidade e trazer essa educação, né, essa visão mais clara? O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Por quê? Porque os filhos, inicialmente, eles sempre vão olhar os padrões dos pais. Se eu tenho uma mãe que vive comprando coisa na Shopee e botando coisa no carrinho da Shopee, o que que eu entendo? Que é assim que a coisa funciona. Então, quer que o seu filho seja educado financeiramente? Comece por você. As palavras calam e os exemplos arrastam. A minha filha, ela tem uma veia empreendedora que eu não tinha aos 10 anos de idade. Mas por quê? Porque hoje ela convive comigo, com várias amigas que empreendem. Então, esse é o mundo que ela percebe. Ela vê como eu me posiciono, as pessoas com as quais eu ando. E isso faz diferença. Não adianta tu querer que o teu filho não beba se tu bebe, não fumar se tu fuma, né? Tu não tem como dizer para ele não faça, se tu faz. Na escola é fundamental? É, ó, fundamental. Agora eu te pergunto, coisas que tu aprendeu na escola, que tu não viu aplicabilidade na tua vida, ou que tu não viu exemplo da tua casa, tu usa? Não, é que nem aprender fórmula de Bhaskara na escola e tu nunca vai usar na vida. Tu não sabe para que que vai servir. Muitas vezes tem isso. A criança aprende as coisas na escola, só que ela vai fazer muito mais replicando comportamentos. O ambiente molda as nossas atitudes, dentro e fora de casa.
Se tu andar com 5 milionários, tu vai ser o sexto. Se tu andar com 5 ferrado, tu vai ser o sexto. Agora, tu vai ser uma pessoa que tem uma vida financeira diferente, tu aprender finanças lá na sala de aula, e tu chega em casa, os teus pais muitas vezes menosprezam aquilo que tu aprendeu, ou já vi muitas vezes dizerem, aquilo funciona lá na tua escola, mas aqui quem sabe sou eu. Então, eu acredito para que essa geração que está aprendendo sobre finanças, isso tenha uma efetividade sobre as suas vidas, é fundamental que os pais tomem esse passo e também se permitam entrar na condição de aprendiz. Porque eu percebo que muitas vezes o problema das pessoas é aceitar se colocar na posição de aprendiz. Sempre fiz assim, sempre funcionou assim, só que o mundo mudou, as coisas mudaram. E não adianta a gente querer ter velhas atitudes num novo mundo. A gente precisa ir mudando o tempo inteiro e se adaptando. E quando tu continua dando ali, ó, murro em ponta de faca, cara, olha, essa conta não vai fechar mesmo. E isso só tende a piorar. Então, quer que o teu filho adolescente ou a tua criança seja diferente, começa por ti. Quer que o teu filho faça exercício? Comece tu dando exemplo. Porque tudo, a gente que é pai, que é mãe, a gente sabe. As palavras calam, mas os exemplos arrastam. E é isso que eu digo. Comece por você. E aqui eu vou deixar uma declaração aqui, né, de todo o meu coração, que essa é uma baita mãe, essa mulher aqui, né? Eu admiro muito o jeito que tu trata tua família, tua filha. Tua filha é incrível, né? Tua família é incrível. E realmente, assim, é o exemplo mesmo. O jeito que ela conduz, o jeito que ela fala, o jeito que ela chama, o jeito que ela manda fazer. Já presenciei algumas cenas assim, né? E realmente admiro muito teu posicionamento como mulher, como mãe, como esposa, como empreendedora, como amiga, como parceira. Te admiro muito mesmo. E eu quero que tu diga agora aqui pro pessoal como que funciona o teu serviço, então, tuas mentorias, o que tu tá trazendo hoje, os próximos projetos. Deixa aqui tua mensagem, teu convite. Eu tenho um curso gravado, que é o Desafio Despertar Financeiro, que é esse aí, a pessoa, né, compra e ela mesma faz o curso. Se por acaso ela tiver alguma dúvida ali, eu dou alguma orientação pelo WhatsApp. Tenho o meu acompanhamento de 10 sessões, que aí a gente faz, né, sai do passo A, onde ela se encontra hoje, e criamos estratégia para ela chegar no ponto B, que aí é um acompanhamento de 10 sessões ou mentoria. E tenho também o trabalho com a consultoria financeira, que é como se fosse uma consulta médica. Tu vai me dizer o que está mais doendo nesse momento, eu vou prescrever uma receita e daqui 30 dias a gente conversa de novo para ver como é que foi o teu desenvolvimento. Tem reconsulta? Tem reconsulta, isso, tem o retorno, né? E agora eu estou começando a organizar um novo momento de fazer um curso de PNL, de Programação Neurolinguística, e trazer muito isso também para a parte mais comportamental das pessoas que chegam até mim, porque eu percebo hoje que muito mais do que trazer conhecimento sobre planilhas, e nunca foi, obviamente, o meu jeito de servir, mas podendo auxiliar essas pessoas a olharem para a sua vida financeira de uma forma ainda mais profunda e ainda mais assertiva para que elas tenham o resultado, não só enquanto elas estão comigo, porque eu nunca faço desse modo, mas para que elas realmente possam voar cada vez mais alto e possam ter uma vida financeira cada vez mais organizada. Eu tenho alunos que chegam até mim e já me disseram: quando eu comecei lá atrás contigo, a minha vida estava um caos, a minha família estava um caos, e hoje a gente está conquistando muita coisa, e para mim isso é a melhor coisa do meu trabalho, né? E quem quiser acompanhar o meu trabalho, tem o meu Instagram, Vanessa Melo Finanças, sem o C cedilha, Financas, né? E hoje, pelo menos por enquanto, esse é o meu canal, mas logo
Vou também fazer um canal no YouTube, tudo direitinho, para que isso seja também divulgado por outras redes, porque eu acredito que hoje, quanto mais plataformas a gente, né, consegue compartilhar o conhecimento da gente, mais pessoas são alcançadas e mais vidas podem ser transformadas. Eu tô muito grata pelo conhecimento que tu trouxe. A gente também já se conhecia, tem por ti uma amizade e um respeito enorme, uma admiração, diria também, pela tua trajetória, para aquilo que tu traz. É um assunto normalmente muito polêmico, né, de se tratar. As pessoas têm receio, tem várias questões envolvendo, como a gente trouxe aqui, pontuou aí, questões históricas, enfim. Todo mundo tem a sua história com relação ao dinheiro, mas todo mundo quer alcançar, né? Então, eu diria assim, super recomendo essa profissional, essa pessoa, a história dela, enfim, o conhecimento que ela traz, o direcionamento muito cauteloso que ela propõe também no seu conteúdo. E também gostaria assim de dizer assim que tu representa para nós assim uma parceria muito importante, um conteúdo muito relevante que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí no pessoal que está assistindo, que está convivendo com a gente no Pode Florescer. Então é só gratidão. Eu agradeço imensamente, todo esse carinho e eu me sinto muito honrada de estar com vocês, de fazer parte desse movimento, porque quando a gente compartilha aquilo que a gente sabe, as nossas vivências, as nossas dores, muitas vezes a gente acha que é só a gente que passa por aquilo. E quando a gente tem a oportunidade de estar em lugares e compartilhar um pouco da nossa história, de como a gente conseguiu ir conduzindo e transformando isso, outras pessoas também se inspiram e se permitem ir se transformando. Então, para mim, é sempre um prazer e uma honra estar com vocês, compartilhar conhecimentos, porque eu acredito que quando nós estamos em grupo, a gente consegue ir ainda mais longe e consegue transformar mais vidas. Eu que agradeço. Muito obrigada. Gratidão. Foi muito especial esse episódio mesmo, de verdade. E eu tenho certeza que a senhora que está aí assistindo e chegou até aqui vai conseguir organizar alguma questão, vai olhar com outros olhos para o seu dinheiro a partir de hoje, com os olhos de uma mulher adulta mesmo, né, olhando para tudo isso. E eu quero agradecer a sua presença até aqui. Compartilhe esse vídeo com outra mulher que pode também gostar desse assunto. Se inscreve no canal, comenta o que você gostou aí. E toda terça-feira às 18 horas nós temos episódios novos. E até o próximo episódio. Até!